Sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de História. Eu, professora Carla, trazendo mais uma aula aqui para vocês. Vamos acompanhar na tela o que nós vamos aprender hoje? Aula 20. Eixo: Registros da História, Linguagens e Culturas. Conteúdos: as tradições orais e a valorização da memória. Oralidade e memória, as variadas formas de comunicação ao longo da história e reforçando conceitos. A habilidade: comparar o uso de diferentes linguagens e tecnologias no processo de comunicação e avaliar os significados sociais, políticos e culturais atribuídos a elas. Identificar os processos de produção, hierarquização e difusão dos marcos de memória e discutir a presença ou a ausência de diferentes grupos que compõem a sociedade na nomeação desses marcos de memória. Vamos lá para a nossa hora de estudar? Hoje a nossa aula vai falar de memórias. Tenho certeza que você está com muitas saudades da escola, não é mesmo? Assim como eu, assim como seus professores, assim como seus coleguinhas. Saudades de estar na escola, saudades de brincar com seus colegas, não é? Você lembra das brincadeiras que vocês faziam lá? Ah, eu lembro. Eu lembro dos meus alunos brincando na hora do intervalo, na hora do recreio, de esconde-esconde, por exemplo. Sabe o que é mais interessante? Eles brincavam e sabiam as regras. E você já reparou que essas regras não estão escritas em lugar nenhum, mas que todo mundo, quando chama para brincar de esconde-esconde, sabe quais regras respeitar e como acontece? Como é que se organiza na brincadeira? Pois é sobre isso a nossa aula e isso vai ter muito a ver com a aula de hoje. E para a gente começar bem e para nos ajudar nesse processo de entendimento, o que essas brincadeiras, essas coisas que a gente guarda de memória tem a ver com a aula de história, eu convidei alguém muito especial para estar com a gente hoje. É a professora Jennifer Brito. Ela tem uma voz muito bonita, vocês vão amar escutá-la e ela vai trazer para nós algumas cantigas que nós usamos nas nossas brincadeiras. Vamos lá acompanhar? Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Jennifer e vim aqui cantar para vocês algumas cantigas populares. Isso mesmo. Primeiramente eu vou apresentar a música do Sapo Cururu e convido você a cantar comigo. Vamos lá? Sapo cururu na beira do rio, quando o sapo canta maninha é porque tem frio. A mulher do sapo deve estar lá dentro, fazendo rendinha maninha para o casamento. Sapo cururu na beira do rio, quando o sapo canta maninha é porque tem frio. A mulher do sapo deve estar lá dentro, fazendo rendinha maninha para o casamento. Fazendo rendinha maninha para o casamento. Muito bem, agora eu vou apresentar para vocês a música da Barata Mentirosa. Vamos cantar? A barata diz que tem 7 saias de filó. É mentira da barata, ela tem uma só. Ha, ha, ha. Ho, ho, ho. Ela tem uma só. Ha, ha, ha. Ho, ho, ho. Ela tem uma só. A barata diz que tem o anel de formatura. É mentira da barata, ela tem a casca dura. Ha, ha, ha. Ho, ho, ho. Ela tem a casca dura. Ha, ha, ha. Ho, ho, ho. Ela tem a casca dura. A barata diz que usa o sapato de fivela. É mentira da barata, o sapato é da mãe dela. Ha, ha, ha. Ho, ho, ho. O sapato é da mãe dela. Ha, ha, ha. Ho, ho, ho. O sapato é da mãe dela. Muito bem. Espero que vocês tenham gostado da música e se divertido em casa. Agora, vocês irão ficar
com a aula da professora Carla. Que demais, né, pessoal? Que bom relembrar desses momentos na escola. Matamos um pouco da saudade que nós estamos desse ambiente. E a escola também tem muitas dessas tradições orais, que é o que a gente vai estudar agora. Vamos acompanhar aí? As tradições orais e a valorização da memória. Oralidade e memória. Ao longo da história da humanidade, a tradição oral, ou seja, a transmissão por meio da fala, foi amplamente utilizada por diversos povos e, em muitas sociedades, teve relevância ainda maior antes da criação da escrita. Em diversas comunidades, a tradição oral permaneceu como uma das principais maneiras de comunicar conhecimentos. A preocupação em preservar a memória é uma das necessidades fundamentais dos seres humanos e foi essencial para a sobrevivência de nossa espécie. As memórias de um povo contribuem para que as futuras gerações saibam quais são as origens de sua comunidade e quais foram os conhecimentos obtidos ao longo do tempo. Volta aqui para mim, pessoal. Como você vê, essa oralidade, essa transmissão, ela tem muita importância para que cada povo possa se identificar, conhecer como isso acontecia entre eles e assim perpetuar a identidade desse povo. Mas a nossa aula não para por aí. Olha na tua cartela agora. As tradições orais e a valorização da memória, as variadas formas de comunicação ao longo da história. Existem meios de comunicação individuais e coletivos. Quando pensamos nos meios individuais, podemos citar os sinais físicos, que são feitos com o corpo, e mais tarde, os sinais que usam sons, fumaça e aqueles que podiam ser escritos ou desenhados. Volta aqui para mim. Como você vê aqui, atrás de mim, o povo que habitou essa região onde eu estou agora, como você consegue visualizar nessa tela, eles também transmitiram a sua mensagem, aquilo que estavam vivenciando com a sua comunidade, através dos desenhos que estão aqui. Uma interpretação minuciosa pode trazer para nós realidades daquele dia a dia daquelas comunidades. Então, veja, temos as tradições orais, fala, e agora nós temos as tradições que puderam ser registradas, como essas aqui. Mas não para por aí. Vamos à cartela. As tradições orais e a valorização da memória, as variadas formas de comunicação ao longo da história. Com o passar do tempo, foram surgindo sinais gráficos que acabaram gerando a língua escrita. Isso permitiu ao homem uma comunicação com um número maior de pessoas. A escrita é, sem dúvida, a maior invenção de todas, pois, através dela, muitos meios de comunicação surgiram. Cartas, livros, jornais, revistas e etc. Volta aqui para mim. Olha que legal, você consegue acompanhar a trajetória aqui? Do celular, do telefone antigo para o tablet, né? Os iPhones aí da vida. Então, você percebe que essa transmissão oral, desenhada, que mais tarde se tornou através de letras, puderam também fazer com que muitas pessoas começassem a se comunicar e esse número fosse cada vez maior. Como a gente vê aqui, quando surgiu o telefone aquele da gente colocar o númerozinho, a gente conseguia se comunicar com um número limitado de pessoas. Mas a partir do momento que a internet, a velocidade das informações começaram, os aparelhos também evoluíram bastante e a comunicação começou a ser mais rápida e cada vez maior, com um número maior de pessoas. Mas não parou por aí. Vamos à cartela. As tradições orais e a valorização da memória, as variadas formas de comunicação ao longo da história. Ao longo do tempo, muitas tecnologias surgiram para que a comunicação fosse mais abrangente e veloz. Telégrafo,
telefone, rádio, televisão, internet, além de outras tecnologias que também estão a serviço de algumas dessas outras tecnologias, como, por exemplo, os satélites, que é uma tecnologia que serve a uma outra tecnologia. Vamos adiante. Pessoal, como você acompanhou na leitura lá da cartela, existem tecnologias que servem a outras tecnologias, como você pode ver aqui do nosso lado. Veja, uma tecnologia rústica na mão do primeiro, que foi melhorada, ampliada, trabalhada e que serviu de base para tecnologias um pouco mais avançadas. Mas você percebe, existem tecnologias que servem a outras tecnologias. Vamos lá acompanhar? Temos também serviços que foram criados para facilitar as comunicações. Exemplo, aplicativos de mensagens instantâneas, inclusive esses aplicativos é que estão nos ajudando nesse período de pandemia. Afinal, a gente assiste às aulas pela televisão, a professora, o professor se comunica com a gente através desses aplicativos, através de salas virtuais. Então, veja, uma tecnologia servindo a uma outra tecnologia. Além disso, temos outros serviços que estão ali no dia a dia da gente, né? Como, por exemplo, o serviço de correios e o serviço de entrega de produtos. Vamos à cartela. As tradições orais e a valorização da memória, as variadas formas de comunicação ao longo da história. Como você vê aqui ao meu lado, esse alfabeto manual que serve de base para Libras, que inclusive a nossa intérprete está aqui na nossa aula ao lado, você pode visualizar, você acompanha, enquanto a professora Carla aqui está falando, a professora Glaucia está ali fazendo a interpretação para os alunos que não podem ouvir. Então você percebe que essas melhorias na comunicação é cada vez em busca de que muito mais pessoas tenham acesso a essas informações. Aqui ao meu lado, nós temos o alfabeto manual, a base para Libras, mas a gente sabe que Libras não é só o alfabeto, existem sinais que já configuram palavras e a união desses sinais configuram mensagens que os nossos alunos surdos ou aqueles que aprenderam a se comunicar através das Libras, mesmo sem ser surdo, pode também fazer a leitura deles e isso faz com que a comunicação seja mais abrangente. Nessa busca incessante da humanidade em fazer com que cada vez mais pessoas tenham acesso à comunicação, nós temos aí variadas formas. Como você vê agora, trocando aqui, nós temos o Braille, já pensando nas pessoas que não podem enxergar. O Braille é uma das muitas tecnologias que são usadas através também, né, de outras que envolvem sons, que envolvem imagens, que envolvem comandos, todas elas em busca de quê? De que o mundo fique cada vez mais comunicativo, certo? Olha aqui agora do meu lado. Para facilitar também essas tecnologias, nós temos aí várias outras que também auxiliam, veja, o ser humano na busca da comunicação, na busca de fazer com que essa informação chegue a cada vez mais pessoas, a um grupo maior de pessoas, ele também vai aprimorando tecnologias para que essas possam servir melhor à humanidade. Temos aqui um exemplo, os gadgets, que são, traduzindo, né? A professora não é boa de inglês, tá? Não vai reparar. Mas traduzindo, são aparelhos que ajudam pessoas que têm dificuldade de ouvir, que têm dificuldade para enxergar, que têm dificuldade para se locomover. Então, todas elas vão tendo esse aparato tecnológico para poder continuar se comunicando e transmitindo a sua mensagem. Temos também o Librol, que já é um livro que vai usar essa tecnologia para fazer como se fosse uma tradução daquilo que está escrito para uma pessoa que não pode ouvir. E temos também o Livox, que é como se fosse um aplicativo que faz a leitura do livro em áudio para que a pessoa que não pode enxergar possa ouvir a história, tá bom? Vamos à cartela.
As tradições orais e a valorização da memória, reforçando conceitos. Percebeu como a oralidade e a memória estão interligados? Com as tradições orais, as memórias são transmitidas por seus membros mais velhos, que são muito respeitados e valorizados por seu papel de guardiões da memória do povo. Temos aí, gente, alguns exemplos de alfabetos que foram criados a partir dessa necessidade de perpetuar a oralidade daqueles povos em palavras para que outras gerações tivessem acesso. Temos aí o alfabeto grego, os hieróglifos. Vamos à próxima. Temos aí o alfabeto cuneiforme. Temos aí outros de outras linguagens. Vamos avançar. Temos aí o katakana do Japão. Temos aí ao lado essas letrinhas, vocês já viram em vários documentos da história, não é verdade? Então, pessoal, volta aqui para mim rapidinho. Como você pode perceber, houve uma preocupação daqueles povos em manter vivas suas memórias, como essas várias formas de comunicação escrita que a gente passou para você aí nas cartelas. Isso tudo reforça um conhecimento. Que conhecimento? O que nós vamos chamar de valor civilizatório. Que valores são esses, professora Carla? Eu vou chamá-los e você vai lembrar. Quer ver? Temos no primeiro, a língua. Por que um valor civilizatório? Porque a língua de um povo traz a identidade desse povo. Ah, professora, mas eu sei que aqui na região onde eu moro tem pessoas que falam uma língua que não tem registro escrito. É aí que ela se torna cada vez mais valorosa. Se ela não tem um registro escrito, ela se torna cada vez mais importante. E importantíssimo não deixá-la desaparecer com o tempo. Temos também a escrita, que são originários daqueles povos que conseguiram colocar em palavras, ou em desenhos, ou em gestos, aquilo que gostaria de comunicar, certo? Temos também a música. Com certeza você já ouviu falar de povos que sem nenhuma partitura conseguem executar um instrumento, que a partir de outras tecnologias, de outras inovações, eles conseguem transformar isso em uma tradução, que nós vamos chamar de partitura, para que outras pessoas possam também acompanhar aquelas melodias, acompanhar aquelas canções. Por exemplo, a professora Jennifer, quando cantou aqui para a gente na aula, ela estava com um instrumento, não estava? Então, aquele instrumento também tem a sua leitura. E para que ela pudesse executar aquele som, ela sabia de memória quais eram aqueles desenhos ou aqueles esquemas para que ela pudesse executar através do violão. Isso é um valor civilizatório. Temos mais, temos a literatura, inclusive uma aula que nós fizemos aqui de história sobre esse valor literário. Por quê? Porque muitos povos têm as suas histórias, eles conseguem contar essas histórias, eles conseguem transformar em textos escritos e assim são publicados. Mas, professora, precisa virar livro para ser literatura? Vou te dizer que não, porque existem povos que apenas com oralidade conseguem transmitir várias histórias e aí só depois se torna um livro escrito. Quer um exemplo? Aqui no nosso estado, por exemplo, quantas lendas nós não sabemos de memória? Que alguém contou, que um avô contou, mas não estava escrito em nenhum lugar. Só depois alguém, opa, essa memória não pode se perder, vou registrar. Aí registra e deixa essa lenda acessível para nós que falamos a língua portuguesa ou pessoas que traduzem para outras línguas e aí outras pessoas conseguem ter acesso a essa história. Não é legal? Temos também a ciência, um outro valor civilizatório. Nós também já tivemos uma aula aqui no nosso espaço em que a gente falou desse valor científico que foi descoberto lá na África, lá nos primeiros séculos. Então, essa ciência, mesmo sem um registro escrito, por exemplo, como fazer com que uma criança nascesse naquele tempo? Nossa, hoje quem faz medicina tem livros e mais livros para aprender, mas e como é que era antes? Esse valor era passado assim, através de oralidade, quando surgiu
a escrita através da escrita, e assim essa ciência foi sendo compartilhada, vamos dizer dessa forma, certo? Temos também a arquitetura, também um valor civilizatório, como aqueles povos conseguiam fazer as suas grandes estruturas. Temos também a gastronomia, aqui no Brasil, como a gente sabe, né, que vários pratos que foram trazidos para cá, que não tinham receitas escritas. Alguém, a avó, a bisavó passou para um, passou para outro, até chegar nesse formato que a gente conhece. E também, como último valor civilizatório, a religião. Essa comunicação dos povos com aquilo que transcende o seu conhecimento. Vamos à cartela? Temos aí o von Glaserfeld. E ele trouxe uma mensagem muito importante para a gente. Vamos acompanhar? No ano de 1996, ele disse assim: supondo que fale italiano, inglês e alemão, se dá conta de que, quando fala italiano, se vê na Itália. Agora, e quando ele fala inglês? Onde ele se imagina? Já começa a ter uma outra visão, né? Mas quando ele fala alemão, o que vem na cabeça dele? Vamos ver? Olha aí, ele já se imagina nesse contexto. O que o von Glaserfeld quer dizer com isso? Vamos mudar a imagem aí para você ver. Tá vendo esse mundão aqui atrás de mim? Ele quis dizer o seguinte: eu advirto vocês que não se trata simplesmente de uma questão de gramática ou de vocabulário, mas de uma maneira de contemplar o mundo. Percebeu? Quando a gente fala alguma palavra italiana, pizza, opa, lembra Itália. Aí quando fala alguma palavra em inglês, por exemplo, alguém diz, selfie, vou fazer uma selfie. Opa, palavra em inglês, já consegue imaginar um país de língua inglesa. Ou quando fala alguma palavra que puxa aqui, né, mais chique e tal, aí você lembra, alemão, aí você já imagina lá. Então, o von Glaserfeld, ele quis dizer isso. A nossa linguagem, ela é esse passaporte para várias partes do mundo, tá certo? Agora eu te convido para o Exercitando. Questão número 1. Os grupos indígenas que mantêm sua língua, através dela veem o mundo, pensam e se comunicam. A qual valor civilizatório a frase se refere? É a ciência? É a gastronomia? Ou é a língua? Vamos à questão 2. Questão 2. Dentre as várias formas de comunicação que existem, uma dessas é o marco que distingue pré-história e história. Qual delas? Seria a escrita? Seria pinturas rupestres? Ou seria a internet? Pessoal, pensa um pouquinho. Falamos muito sobre memória, oralidade. Pensa com carinho e já já a gente resolve.
Muito bem, pessoal. E por falar em memória, né? Aí, buscando de memória, o que foi que a professora Carla disse? Vamos tentar resolver. Muito bem, agora a gente resolve. Vamos lá, cartela? Questão número 1. Os grupos indígenas que mantêm sua língua, através dela veio o mundo. Lembra daquilo que a gente leu do Glaserfield? Ó, através dela veio o mundo. Pensam e se comunicam. A qual valor civilizatório a frase se refere? Seria a ciência? Ah, professora, ele está falando de linguagem. A linguagem é uma ciência, professora. Só que nesse caso aqui, a ciência diz respeito a instrumentos, a coisas que se fazia para se descobrir a natureza, para se descobrir a relação do ser humano com os elementos naturais. Então, não seria essa daqui, por enquanto. Seria gastronomia? Opa, gastronomia está intimamente conectado à alimentação, né? Então, sobra para nós a língua. Lembra quando o von Glaserfield falou? Ah, eu falo italiano, eu me imagino na Itália. Eu falo inglês, eu me imagino na Inglaterra ou nos Estados Unidos. Eu falo alemão, me imagino lá na Alemanha. Se eu falar espanhol, também lembro alguns aspectos da cultura espanhola. Então, através da linguagem, eu vejo o mundo, eu penso o mundo e eu me comunico com o mundo. Então, nós temos aí a língua. Vamos confirmar? Muito bem, acertamos. Vamos à questão 2. Questão 2. Dentre as várias formas de comunicação, várias formas de comunicação que existem, uma dessas é o marco, ou seja, como se fosse um divisor que distingue pré-história da história. Vou fazer aqui um desenho para você. Imagina que isso aqui é a trajetória do ser humano, né? No mundo inteiro. Aí ele tem um marco que dividiu o que a gente vai chamar de pré-história com aquilo que a gente vai chamar de história. O que seria esse marcozinho aqui? Seria a escrita? Opa, professora, eu estou suspeitando dessa, hein? Seriam pinturas rupestres? Ah, a pintura rupestre, ela está intimamente associada à pré-história dos primeiros habitantes. Seria a internet? Ah, eu acho que a internet não, né? A internet já estaria por aqui, ó. Aqui, nesse mundo que nós estamos vivendo nesse exato momento, né? Não que ela tenha surgido agora, não é isso, tá bom? Mas ela está bem atuante aqui, ó, nesse ponto. Então, quem é esse marco? É a escrita. A escrita dividiu em pré-história e história. Vamos conferir? Muito bem, acertamos. Volta aqui para mim. Pessoal, como a gente viu no nosso exercício, oralidade, memória, valor civilizatório estão intimamente ligados à nossa disciplina, certo? Agora eu te convido para o resumo dos conteúdos. Vamos lá? Muito bem, pessoal. Nessa parte do resumo, a gente resgatou aqui alguns pontos da nossa aula. Nós falamos hoje as tradições orais e a valorização da memória. Falamos de oralidade, aquilo que através da fala é passado de geração em geração, e falamos de memória, aquilo que guardamos, não só no nosso subconsciente, mas aquilo que guardamos para nos lembrarmos no futuro, tem a ver com a nossa aula. Como você vê aqui na imagem, nós temos aqui uma memória de um povo. Alguém contou isso aqui e outro resolveu registrar. Então, nós temos aí oralidade e memória. Vamos ao próximo?
as variadas formas de comunicação ao longo da história. Nós temos aí que a comunicação ela começou muito antes desses aparelhos que você vê aqui na tela, né? Mas que eles também contam para nós sobre essa evolução e que hoje nós temos várias formas. Como era antes? Oralidade, desenhos, aí depois alfabetos, figuras que simbolizavam palavras, aí depois o ser humano sentiu a necessidade de falar com cada vez mais pessoas e assim a comunicação também começou a ser mais expandida. Vamos ao próximo. Aprendemos também, no tópico Reforçando Conceitos, que cada grupo social ele tem o que nós vamos chamar de valor civilizatório. Então, lembra disso, valor de civilização, que são língua, escrita, literatura, ciência, arquitetura, gastronomia, religião, entre outros, tá certo? Volta aqui para mim. Agora que a gente fez o nosso pequeno resumo, eu te convido para as nossas considerações finais. Bom, pessoal, estamos vivendo um momento único para o registro da história. Nós estamos em um momento da educação brasileira em que a nossa oralidade, a nossa linguagem, a nossa memória, o nosso valor civilizatório recebeu um novo formato. Por conta das epidemias, por conta do vírus, entre outros aspectos, acabou nos colocando em distanciamento social. E essa realidade que a gente está vivendo agora faz com que a história também comece a criar os seus registros. Assim como os nossos antepassados usaram de várias formas de comunicação para a transmissão da sua história, do seu valor, das suas crenças, hoje, no século que nós estamos vivendo, por conta dessa situação da Covid-19, nós temos hoje um novo cenário para a história e que a gente vai contar. Eu vou contar para os meus netos, vocês contarão para os filhos de vocês. Haverão revistas, haverão registros, haverão vídeos na internet sobre essa situação, mas também haverá muito da nossa fala e daquilo que a gente guardou no coração desse momento que a gente viveu. E olha que legal, você também dividiu comigo esse momento. Você aí do outro lado da tela, eu aqui com toda a equipe do Cimean, das pessoas da CEMED, da SEDUC, pessoas que trabalharam muito para que esse momento chegasse para nós de uma forma um pouco mais acolhedora, sem que você perdesse suas aulas, sem que você perdesse os seus conteúdos. Então, nós estamos exatamente vivendo o que a professora Carla ensinou na aula de hoje, tá certo? Um forte abraço, assim, bem forte, bem grandão. A gente se vê na próxima aula. Tchau!